Voltamos para o último bloco do Band Entrevista. O programa recebe nesta semana o advogado Antônio Sávio da Silva, que fala sobre fake news. Em ano de eleição, a gente gosta tanto de eleição e debate, Elcio Costa, não vai faltar assunto. Não? Nitroglicerina pura. O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente o presidente do TSE, o ministro Fux, disse que teme a utilização de fake news nessa eleição, inclusive chegou a dizer que isso pode provocar anulação da eleição. A eleição desse ano corre risco por causa disso? Caso nós não saibamos exatamente qual foi a abrangência daquela notícia falsa e se ela realmente foi utilizada pelo candidato como suporte para a sua eleição, nós corremos o risco de aquele candidato ter a sua candidatura prejudicada e, inclusive, prejudicar o processo eleitoral em si. Mas então, quem fiscaliza isso, doutor? A utilização da fake news, ela pode sim trazer esse prejuízo e ela é fiscalizada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas principalmente com a atuação dos cidadãos. Acabam sendo os cidadãos que, verificando essas redes sociais, vão levar essas notícias ao conhecimento da Justiça Eleitoral para que ela possa tomar as medidas necessárias. Nesse período eleitoral, é possível que você leve essas denúncias de irregularidades perante a Justiça Eleitoral, inclusive através de aplicativo. A Justiça Eleitoral disponibiliza aplicativo que você pode instalar no seu smartphone, você pode instalar no seu tablet, por exemplo, para que você mande as denúncias em relação às irregularidades que forem apuradas nessas questões. A Justiça Eleitoral, o TSE, a Polícia Federal, a ABIN, a Agência de Inteligência, eles se preparam para uma eleição complicada nessa área, né? Uhum. O senhor acredita que vai ter rapidez suficiente para dar uma resposta para a sociedade no tempo hábil? Nós vamos ter 45 dias de campanha, 35 dias com campanha na televisão. O senhor acha que essa rapidez vai ser suficiente para que a gente não tenha uma prorrogação? O jogo tem que acabar aos 45. Tem que acabar aos 45, Duas situações acabam prejudicando quando a gente fala da rapidez, né? A primeira situação diz respeito ao volume dessas informações. Se nós tivermos, por exemplo, robôs que fiquem propalando, promulgando a discórdia ou notícias falsas, pode ser que esse volume prejudique a apuração e, inclusive, a verificação da origem dessas notícias. A primeira preocupação diz respeito ao volume. A segunda preocupação diz respeito a uma efetiva atuação do próprio poder público na fiscalização. Vai ser o primeiro período eleitoral, a primeira eleição que a gente vai ter a possibilidade de vídeos patrocinados, de eventos patrocinados nessas redes sociais. Então, nos preocupa o seguinte, será que a Justiça Eleitoral ela tem um efetivo suficiente para apreciação de todas essas denúncias de irregularidades que chegarem até ela? Então, o volume e a própria preparação. Mas, de toda forma, quando o cidadão ele se predispõe a fiscalizar junto com, ele já ajuda e muito a Justiça Eleitoral na apuração dessas situações. Ou seja, o filtro tem que vir um pouco de cada um. Da sociedade, da atuação cidadã. O que a gente espera do cidadão? Que ele tenha responsabilidade, que ele assuma a responsabilidade também pelo processo eleitoral. Em se tratando de momentos eleitorais, eventuais crimes eleitorais devem ser comunicados pelo cidadão. O cidadão não tem a faculdade ele tem o dever de comunicar crimes eleitorais e irregularidades que ele observe durante a corrida eleitoral. Puxando exatamente para o cidadão, o senhor é professor, o senhor tem uma experiência nesse assunto. Que conselho o senhor dá para o cidadão que vai querer que o país tenha uma eleição correta para que a gente tenha um Brasil melhor a partir de outubro? Que ele se solidarize e principalmente que ele tenha vontade de auxiliar as outras pessoas para que elas tenham conhecimento de que se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Nós, inclusive, falamos que o WhatsApp tem sido um meio que cria muitos grupos, traz muitas informações verdadeiras, falsas. É muito comum em grupos de famílias, grupos familiares, em época de eleição, você ter a divulgação de propaganda de um determinado candidato. Recentemente saiu uma pesquisa que falou que os grupos familiares são os principais responsáveis por propagação de fake news. Uhum. E nesse momento eleitoral, com certeza as notícias são todas voltadas para determinados candidatos. Se, por exemplo, um familiar fala que vota em determinado candidato, os outros que não concordam ficam colando notícias falsas ali embaixo. Então, é papel de alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, que possa verificar se aquela informação é verdadeira ou falsa, é papel dessa pessoa, enquanto cidadã, é papel de alertar, tem papel de alertar, precisa alertar os familiares de que aquela notícia, ela não procede. Agora, só deixando claro, doutor, o combate à fake news não é censura,
Não é censura. Né? Não é regulação da imprensa de reportagens investigativas. Porque outro grande problema hoje é você fazer uma reportagem investigativa, então você dá uma notícia que ninguém deu, muitas vezes uma acusação, e aí chove a informação de que aquela notícia é falsa, porque tem segredos de justiça, tem tudo, você teve acesso a fontes e informações, e aí? A questão toda diz respeito à liberdade de expressão junto com o sigilo da fonte que vocês têm nessas investigações. A Constituição ela prevê que eu tenho a liberdade de imprensa, eu tenho a liberdade de informação, liberdade de expressão, mas vocês não são obrigados a determinar qual foi a fonte daquela notícia. Pensando nesse aspecto, né, nesse assunto, se você é atacado dizendo que você propagou uma notícia falsa, incumbe a essa pessoa trazer a contraprova de que aquela notícia ela realmente é falsa. Porque até então, a sua notícia ela é considerada, ela tem que ser considerada pelo bom senso como uma notícia verdadeira. Nós falávamos há pouco tempo, né, uma das discussões que há pouco tempo se teve, foi a questão da era da pós-verdade, né, em que as pessoas analisam uma informação não simplesmente se atendo aos fatos. Elas jogam na interpretação daquela questão, daquela notícia, a questão emocional, a questão ideológica, e elas não enxergam mais o fato em si, se ele é verdadeiro ou não. Elas só enxergam aquilo que a emoção lhe diz como verdadeiro ou falso. Então é importante que você, quando acabe verificando se essa informação é verdadeira ou falsa, você tenha a noção de que aquele fato é o que diz, é o que norteia a eventual propagação ou não. Não pode haver censura, não pode haver licença prévia, não pode haver de nenhuma maneira restrição à sua liberdade de propagação dessa informação verdadeira. Nesse universo confuso, ele fortalece os veículos tradicionais de imprensa ou coloca os veículos em xeque? Nós falávamos que tanto as notícias falsas quanto verdadeiras, dependendo da demanda, elas acabam nas redes sociais tendo a mesma importância, aparecendo na mesma ordem. Os veículos que propagam uma informação verídica, eles correm o risco de serem sugados, né, ou de serem submersos por um mar de irrelevância de fake news que são mais curtidas ou que sejam mais compartilhadas. Então, nesse ponto, fica inclusive o alerta, né? A nossa sociedade ela acaba tendendo para um movimento em que a notícia verdadeira ela desaparece no mar da relevância das notícias falsas, porque os mecanismos que fazem com que as notícias apareçam para nós são mecanismos que matematicamente elegem quais são as tags, quais são os termos, quais são os assuntos que mais estão sendo tratados. Aumenta o desafio de quem produz informação séria. Aumenta o desafio e aumenta a responsabilidade de quem produz informação séria, porque além de produzir a informação séria verdadeira, ela tem que também assumir um segundo compromisso, que é de demonstrar que aquela informação é verdadeira e que aquelas outras não são verdadeiras. Mas vale a pena procurar um veículo sério e se informar. Professor Antônio Sávio, muito obrigado pela presença aqui, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Elcio Costa, semana que vem tem mais. Segue o baile. Muito obrigado. Vamos nessa, a gente volta semana que vem. Obrigado pela sua companhia. Até lá. Band Entrevista. Oferecimento Premovale, construção pré-fabricada de concreto para pequenas e grandes obras.